Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Vir na Fé, onde histórias conectam histórias. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e ativar o sininho. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Hoje, nesse episódio, tem uma pessoa muito especial, um padre da Igreja Santa Generosa. A história dele é muito interessante. Ele era evangélico e, graças às artes, ele se converteu ao catolicismo. Seja muito bem-vindo, Padre Alisson. Anderson, prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Espero hoje poder partilhar um pouco da minha história, da minha conversão, sobretudo. Eu era de de um outro segmento dentro do cristianismo, era adventista do sétimo dia. Depois, pelas artes, Deus me chamou, me atraiu, e a beleza que eu pude ter contato através da arquitetura sacra me levou para a Igreja Católica e acabei me tornando padre. Mas tua família, conta pra gente, tua família, desde pequenininho, lá no começo da tua história, tua família era evangélica? Os Como meus que era? pais, quando eu era criança, eles se divorciaram, mas eu nasci em Minas Gerais, Terra estado boa, Terra uai. Boa, celeiro das artes, Ah, é né? muito bom, mano. E meus pais se divorciaram, mas a minha família paterna, a maior parte é católica. Depois fui criado com os meus avós no interior da Bahia, na cidade de Paulo Afonso. E a minha família materna, a maior parte é evangélica. Então, desde criança, eu tive contato com o meio evangélico. Então, frequentava igreja batista, igrejas pentecostais. E quando minha mãe veio para São Paulo, me trouxe na adolescência, eu tive contato com a igreja adventista. Comecei a frequentar o clube de desbravadores que existia, participava lá e tudo, mas aí, chegando ali aos 17 anos, 16, 17 anos, eu entrei naquela fase mais radical da adolescência, Rebelde. mais rebelde, fiquei de mal com Deus, com a igreja, com todo mundo. Saí. E esse foi um processo muito ruim, porque eu me sentia muito sozinho também, Sim. e também me questionava interiormente sobre a existência de Deus. Eu queria uma resposta Você sobre a sentia aquele existência, vazio um dentro vazio de ti. existencial. Que é É. aquele vazio que só Deus preenche, né? E eu não sabia onde que eu ia encontrar esse algo, essa resposta que me preenchesse. Então, E é muito diferente, né, padre? Porque você ia na igreja adventista, que guarda o sábado. É muito diferente da fé católica, né? muito, muito oposto. Como que é pra você essa transição? Foi. Apesar que foi com o tempo, você deixou a igreja adventista, ficou um tempo afastado de tudo. Isso. Quanto tempo mais ou menos afastado de tudo? Uns 4, 5 anos, Aí é na né? tua adolescência, Na né? minha adolescência. E aí, aos 17, 18 anos, eu, justamente nessa fase de busca pela verdade, de busca de um Deus, eu comecei a me questionar muito. E tinha um professor no colégio que fez um trabalho muito bonito comigo, e acho que se eu não tivesse tido contato com ele, eu talvez não fosse o que eu sou hoje, né? Como cristão, como filho de Deus, como ser humano. Ele me apresentou a fé. É claro que dentro dos limites ali do que é permitido dentro de uma sala de aula, né? Mas em particular nós conversávamos bastante. Sim. E ele dava Deus para mim. Era bonito isso. E aquilo me saciava, né? As respostas às minhas inquietações, ele como professor de filosofia, né? E muitos anos de experiência, aquilo me tocava muito e me fascinava. E eu fui um caminho de abertura. Eu comecei a ler um pouco, a estudar um pouco mais sobre as religiões, sobre Deus, sobre política Isso também, aleatório. Todas as aleatoriamente. religiões, Isso, aleatoriamente. sobre Porque eu tudo. estava determinado ao quê? A procurar uma religião, a procurar uma fé, a procurar um Deus. E aí eu me desfiz de todos os preconceitos que eu tinha, de Sim. todas as ideias que haviam em mim, e falei, bom, vou começar do zero. Então, estabelecer alguns princípios. As religiões mais antigas, a que tem maior adeptos no mundo. Fui colocando esses critérios, né? E aí o filtro
a peneira do filtro foi Foi. ficando cada vez E mais esse fina. professor não falava de religião, ele falava de Falava Deus de para você. filosofia, Filosofia. né? E depois, em particular, ele ia me respondendo minhas indagações acerca de Deus, do Deus cristão mesmo, né? E acabou sendo um instrumento, E né, para acabou sendo um você. instrumento para minha conversão e tal. E ele acabou me direcionando assim para a Igreja Católica, né? Então, olha, você quer conhecer, vá a uma missa. Ah, mas aonde que eu vou à missa? É só chegar lá, é só entrar aí e tal? Ele falou, então conversa com esse rapaz aqui e ele vai te levar. E aí eu conheci um rapaz que depois ia se tornar meu padrinho também, né? Que é o Lucas. E ele era poucos anos mais velho que eu, assim, uns 5 anos. 5 anos não, 3 anos mais velho que eu. E ele me levou para assistir uma missa, para participar de uma missa na paróquia dele. Quando eu entrei, eu vi ali, caramba, é tudo muito diferente. É a maneira de rezar, né? Os Pega aqueles cantos, os rituais, né, da rituais, olha o missa. incenso, olha, tem alguma coisa de interessante aqui. Acho que tem alguma coisa de verdade aqui, tem alguma coisa séria e tal. Aí depois o padre fez o sermão, eu gostei da homilia, nunca tinha ouvido uma explicação tão bem fundamentada, muito clara, coesa em relação às Sagradas Escrituras, e aquilo ali foi me chamando a atenção. E eu fiquei muito inquieto. E eu começava a fazer o quê? Ia pra missa e perguntava para esse meu colega, né? O que que significa isso? O que que significa aquilo? Algumas coisas ele sabia, outras coisas ele não sabia. E eu ficava muito em dúvida. Chegava em casa, eu ia ler. Por que que o padre tem que vestir aquelas roupas na hora de entrar na missa, de celebrar a missa? Por que Bom que... que você se perguntava, né? É, Porque tem gente que nasceu no berço católico e nunca se perguntou, porque diz tem dúvidas até hoje até hoje. de alguns rituais, de algumas coisas da igreja. Bom que você teve essa inquietude e se perguntava o porquê. Isso acho que foi entrando no seu coração. Foi entrando e foi abrindo novos horizontes, né? E crescia ainda mais o desejo de curiosidade. Ao mesmo tempo que eu saciava uma determinada inquietação, surgiam outras, né? Ah, Então foi um efeito dominó assim, foi crescendo e eu fui estudando, lendo cada vez mais, convivendo. Então eu mudei o meu grupo de amigos também, né? As pessoas com as quais eu me relacionava. O meu comportamento mudou também. Eu lembro que minha mãe dizia assim: Nossa, você é muito. Você era muito. Você tá. O que você tá fazendo todo domingo, todo sábado? Onde você tá indo? Eu falei: Tô indo à igreja. Minha mãe não acreditava. Minha mãe falava: Eu vou colocar alguém pra ir atrás de você. Eu vou descobrir onde você tá indo. Você deve estar indo pra alguma balada porque você saiu da igreja. Então, assim, ela duvidava, né? E foi muito interessante. Depois ela foi percebendo a minha mudança de comportamento, o meu sim. vocabulário, a minha postura, uma série de coisas. E ela foi se convencendo. E aí eu fui participando cada vez mais da igreja, tal. E aí tem um episódio muito interessante que eu saio com a minha mãe um sábado e nós passamos ali na Catedral da Sé, ali no centro. Sim. E chamei minha mãe para entrar na igreja. Eu falei, mãe, olha essa igreja aqui bonita. Você já entrou? Ela falou, não, vamos entrar. Até então, nem você tinha entrado lá ainda. Não. Não conhecia. Eu entrei. Quando eu entrei na catedral, aquele jogo de sombra, de luz, aquela penumbra, aqueles arcos ogivais, as colunas, aquilo ali para mim foi assim a martelada. Não, essa é a fé. Né? É isso aqui Deus está aqui. Através da arte É, que te chamou a atenção. exato. Você sentiu aquele vazio que você tava lá dentro. Você sentiu a ser Por mais preenchido. que eu buscasse na literatura, no estudo, nas explicações, foi aquilo dali que deu a certeza para mim de uma verdade. E mais do que isso, da presença de Deus. Né? Exato. Então, aquilo dentro da arte a gente chama isso de cartaz, né? Que é o quê? A elevação do espírito humano, quando a gente consegue transcender essa realidade, as banalidades da realidade e elevar a mente, o corpo, a alma para uma coisa transcendente, para um outro mundo, outro universo. E foi exatamente essa experiência que eu tive e eu nunca me esqueço disso. E nessa experiência você sente uma paz, né? Uma Que é paz inexplicável, duradoura. duradoura e é inexplicável. Tem como explicar, já senti isso também. E parece que realmente que você, entre aspas, assim, parece que você saiu do corpo e É, foi para um lugar desconhecido e depois volta. sim, sim. E justamente ter essa experiência
deu para mim a possibilidade de dar o passo que me faltava para aderir à fé católica, né? Eu tinha algumas incertezas ainda, mas essa experiência que, querendo ou não, é um tipo de experiência mística, é um tipo de encontro com Deus, com a divindade, deu para mim assim a coragem de falar, não, vou abraçar essa fé, né? E tá aqui, Senhor, toma, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, me conduza, me oriente, me forme. Até então você não pensava em ser padre. Não, não, de forma É alguma. só os primeiros passos para a fé católica. Só os primeiros passos de conversão, de descobrimento da igreja, etc, etc. A questão da vocação veio posteriormente por participar assiduamente da comunidade, frequentar. Todos os dias eu saía da escola, ia na igreja, passava em frente ao Santíssimo, rezava, ficava ali algum tempo em oração, depois ia, procurava catequese, formação. Isso começou a chamar a atenção do pessoal da comunidade, e aí veio uma senhorinha lá. Você já pensou em ser padre? Né? Você tá aqui Sempre tem, direto? né? Sempre tem. São Essas enviadas senhorinhas. por Deus ali, ó, Já pra. aconteceu isso comigo já. E foi assim. E depois que vem aquela pergunta, né? Ficou a dúvida, e aí eu recorri novamente àquele meu professor. E olha, me fizeram essa pergunta, como que é ser padre? O que que é necessário? Eu não que eu tenha a pretensão de ser, tá? Mas como é que É. faz? Não tem a pretensão, mas já tá tocando. Aí ele falou, olha, tem um aluno aqui que ele vai fazer um retiro vocacional para discernir a vocação dele. Você não quer acompanhá-lo? Aí eu fui. Fui uma vez, fui duas vezes, gostei. Aí lá haviam depoimentos, lá haviam palestras sobre o que é ser E esses padre e tal. retiros, para o pessoal que tá em casa não sabe, esses retiros vocacional é muito bom. Eu fiz bastante. Porque eu quase entrei pro seminário Olha também. lá. Eu fiz muito retiro vocacional, eu sentia uma paz. Na época eu tinha 16, 17 Ah, anos. Conheci muita gente. Era muito gostoso. Eu passava o final de semana nesses isso. retiros. E fazia os retiros nos seminários. Cheguei a fazer retiro no seminário franciscano, em Piracicaba. E era muito gostoso. Eu tava com o pé lá, mas aí eu não fui. O que faltou para você? Boa pergunta. Acho que na época, eu acho que eu não tive maturidade Entendi. pra ir, porque o reitor do seminário lembra até hoje. O padre Antônio, grande abraço, tem saudade dele. Ele deu um checkmate em mim. Tipo, no final do ano, ele em janeiro já vai entrar pro seminário. Falei, calma, padre, vamos ver. Tô vendo até hoje, né? Mas hoje eu já casei e tal, tô feliz. Mas eu quase lá, e eu gostava muito desses retiros. Era muito bom. E traz essa experiência, essa sensação de paz, que eu experimentei, você também, é um sinal da presença de Deus, né? Da É, presença de Deus no meio de nós, porque o retiro é justamente esse tempo em que a gente deixa as coisas, né, aqui, as coisas que passam, nossas preocupações, e a gente se isola ali para ouvir a Deus. E a gente acaba descobrindo que Deus está é, nesse silêncio, está nessa tranquilidade, nessa paz. Só isso que ele não mesmo. quer que a gente fique só ali, ele quer que a gente volte, desça a montanha, né, para anunciar, para fazer esse apostolado, para fazer a missão, para levar Cristo para as pessoas, né? Exato. E era essa sensação que eu tinha lá. Depois, quando eu voltava para casa, eu sentia um vazio muito grande. Falava, mas eu já tô na igreja, rezo, vou à missa. Por que que eu tô sentindo esse distanciamento de Deus? Quando eu vou lá nos encontros, eu sinto essa presença, quando eu saio, eu não sinto mais. Então eu ficava muito em dúvida. E esse professor foi me ajudando. Olha, talvez você tenha sinais de vocação. Você já pensou nisso? Eu não aceitava por várias questões, né? Um preconceito que havia na minha cabeça em relação ao sacerdócio, a questão do celibato, a questão da formação. Poxa, são 9 a 10, 11 anos em alguns casos, né? Muito tempo. Isso. Um padre não é formado de um dia para o outro, né? Não é macarrão, não é miojo, Instantâneo. né? Então É um demora, processo, é né? lapidado, é um processo doído, É. sofrido. Então, Porém necessário, porém né? necessário, porque a gente vai trabalhar com as dores das É. pessoas. Nós vamos trabalhar com
o coração com as almas, e não tem nada mais precioso, né, do que isso. Exatamente. E a gente precisa estar bem E preparado. tem muita gente que procura o padre, tem muita gente que às vezes não tem condição de ter um psicólogo, e sabe que hoje em dia todo mundo tem problema, a sociedade está cada vez mais doente. Então tem muita gente, assim como procura um pastor nos evangélicos, no catolicismo tem muita gente que procura o padre para uma ajuda, às vezes psicológica. E imagine a responsabilidade que é para um líder religioso. É um peso muito grande. Tinha um professor que, foi o meu reitor, ele dizia o seguinte, que o psicólogo, o padre é o psicólogo dos pobres. Porque muitas vezes as pessoas mais pobres não têm condições de pagar uma É, terapia, um psiquiatra, um psicólogo, vai no padre. E eu acho que não só dos pobres, mas de todos, de todos. Porque chega um limite existencial que a psicologia não consegue corresponder, não tem mais resposta, né? E aí vem a fé, vem a é, espiritualidade como elemento para reerguer essas pessoas, trazer de volta, fazer com que elas aprendam a ressignificar as dores, os sofrimentos e a realidade delas. E isso só Deus nos oferece, né? exato. Somente a fé em Deus. E o padre é aquele que está justamente nessas duas realidades, né? Entre o céu e a terra, entre aquilo que é humano e o que é divino. Essa Isso. ponte, essa conexão. Esse mesmo formador dizia para os seminaristas no seminário que havia uma frase assim, que o padre ele tem que ser como um cano no qual a graça de Deus passa, né? Um cano, nós somos um cano enferrujado, Hum. velho, mas a graça continua passando por nós. Nós temos que tomar muito cuidado para que essa ferrugem, que esses defeitos nossos não atrapalhem, não sejam um obstáculo para que a graça atinja as pessoas, né? Então é um dever sagrado e um dever assim muito bonito, né? Muito Muito bonito mesmo. grandioso. Muito bonito e tudo que vem de Deus é bonito, né? Porque eu, que nem eu falei, eu quase entrei pro seminário e eu sempre, desde criança, o sonho da minha mãe era que eu fosse padre. E desde criança eu vejo o trabalho de um padre como um trabalho muito bonito mesmo para a sociedade, para os fiéis. Porque eu mesmo, na, na minha adolescência e tal, nessa fase rebelde, eu procurei padre como psicólogo para mim. Uhum, Principalmente quando eu ia me confessar, ele acabava sendo meu psicólogo. sim. Tipo, eu tô fazendo isso, assado, ele me orientava, me ajudou muito, muito mesmo. Pra eu, às vezes, naquela fase rebelde, não fazer coisas piores. E a importância que é um padre Uhum. para a sociedade, isso é divino, porque são sucessores dos apóstolos, né? Então, imagine a responsabilidade e a cobrança de Deus pra cima de um padre, É. que tá cuidando das ovelhas dele, né? E era justamente esse elemento, esse peso, essa responsabilidade, esse dever que me impedia de dizer sim a Deus em relação ao sacerdócio. Porque eu queria fazer arquitetura, eu queria ser arquiteto, queria fazer casas, queria fazer prédios, né? Eu cheguei terminando o colegial, eu fui fazer design de interiores, eu queria trabalhar com decoração, com projetos residenciais e tal. E esse era o meu projeto, era a minha perspectiva. Deus me chamou para uma outra coisa. E foi isso que eu tive que abrir mão. Mas esse medo que você mencionava, ele vinha a todo momento. Até que uma certa vez eu encontrei um padre no retiro e eu rezava no quarto. Falava: Olha, Senhor Deus, eu tenho muito medo de ir para o seminário, de seguir essa vocação, porque eu sei que eu não tenho. Eu sei que tem gente muito melhor que eu. Eu sei que tem. Eu não me sinto preparado para isso, não me sinto apto. Mas me dê um sinal. Se o senhor confirmar, se o senhor realmente está me chamando, seja claro comigo. E eu vou confiar que o senhor vai fazer a obra. Saí do quarto, fui rezar o terço e tinha um padre andando. Eu me encontrei com esse padre e esse padre olhou para mim e disse: Não tenha medo. O Senhor chama, o Senhor prepara e ele te envia. Não tenha medo. Eu falei: Eu pedi um sinal claro.
E o padre que tá falando. Então, Do nada veio e do falou nada, ele isso. me viu e soltou essas palavras e foi. Eu falei, pronto, E na daquele Bíblia tem momento, muito essa palavra, não é, tenha medo. não tenha medo. Então, aquilo ali foi pra mim, assim, marcante. Eu voltei daquele retiro decidido. Aí eu já queria trancar o curso, já queria largar tudo e ir pro seminário no outro dia. Eu falei, não, Deus me chamou, Deus. Não, eu tenho que ir agora. Ele tá. E aí tinha a diretora do curso, a professora Benítez, eu fiz ETEC, né? Fiz ali na Getúlio Vargas, no Ipiranga. E ela me chamou para conversar quando soube que eu queria sair do curso. Por que você quer sair do curso? Você chegou aqui, estava tão feliz e tal. Eu falei, porque eu vou pro seminário. Eu acho que esse conhecimento aqui não vai me servir de nada. É perda de tempo, né? Ela falou, não, calma, rapaz. Termina o curso. Depois, quando você terminar o curso, você ingressa no seminário. Você com certeza vai usar esse conhecimento para alguma coisa. Isso não vai ser desperdiçado. Isso vai ser útil para você. Tem aqui uma freira que estuda com a gente, conversa com ela. Ela ficou de me apresentar essa freira, não me apresentou, mas eu falei, vou terminar esse curso aqui. Comecei, faltava o quê? Uns 2 semestres para terminar, então, e terminei o curso. E aí eu ingressei no seminário. E pensei comigo, isso aqui eu não vou usar para nada. Peguei todo o material, comecei a dar tudo, né? As pranchas, as canetas, tudo que eu usava e dei. No segundo ano de seminário, um colega se apresentou para mim e falou: Olha, você dizer que tinha feito design de interiores e tal, tem um projeto lá da minha comunidade, é uma comunidade muito simples. Será que você não quer dar uma olhada lá? Eu falei: Tá, pode ser. Mas eu nunca fiz nenhuma igreja. Ele falou: Não, mas você olha lá, dá uma sugestão de cor, de iluminação, não sei. Aí eu fui, olhei, fiz um esboço, fiz um projeto. O padre ficou muito surpreso, gostou, o colega também. No fim, nem foi executado o projeto, mas aquilo me abriu uma janela. Falei, bom, eu posso me dedicar a fazer igrejas, posso estudar isso, eu acho que é interessante. Aí eu comecei uma jornada de estudos sobre arquitetura sacra, sobre arquitetura litúrgica, né? Construção de espaços celebrativos, capelas, igrejas, sobre a arte sacra, enfim. E aí eu comecei todas as minhas pesquisas, todos os meus estudos, artigos, trabalhos na faculdade de filosofia versavam sobre o tema da estética, filosofia da arte, arte sacra, teologia. Dentro da teologia também é a mesma coisa. E eu fui aos poucos estudando cada vez mais, lendo, conhecendo alguns autores, alguns princípios. E depois, no final da teologia, eu fui fazer pós-graduação em arte e arquitetura sacra, lá na Curitiba. Legal. Voltei e hoje continuo pesquisando, estudando, porque é uma coisa que... É interessante que quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, deixa de ser um fardo, né? Exato. Se torna, pra mim, assim, uma maneira de relaxar. Pensar, imaginar um espaço ali, onde que as pessoas vão sentar, onde que vai ficar o sacrário, o altar, o olhar que a pessoa vai ter, as sensações que ela vai ter. Para mim, isso é satisfatório. Unir o útil ao agradável. É. E atendo aí algumas comunidades carentes, algumas outras igrejas também, e eu faço os projetos, né, dentro dessa linha. Para mim, não é um peso, é algo muito satisfatório. Faz com prazer mesmo, né, pá? Exato. É igual aqui no estúdio. Eu venho aqui no estúdio, eu faço as coisas aqui com prazer, não é um fardo. Igual o senhor falou. A minha história também é parecida com o Pode Ver na Fé, com o senhor. Eu senti um chamado, que tinha parado esse canal. Aí pedi um sinal para Deus, ele me deu também. Uhum. Aí eu retomei. E retomei já trazendo vocês para cá. E eu não... Eu tinha pouco contato lá, nem com o Padre Cássio eu tinha contato direito. E eu sinto tudo é a mão de Deus que vai guiando mesmo a gente para evangelizar. Evangelizar o nome dele, o evangelho dele. Isso é muito interessante. E foi esse ponto da evangelização que me chamou muita atenção, porque assim, o audiovisual, a arquitetura, as artes, são meios muito eficazes para se evangelizar, para se comunicar, porque a gente não usa letras, não precisamos de uma explicação
para comunicar a mensagem que a gente quer passar. O visual, isso faz toda a diferença no processo de evangelização, né? Eu acho interessante hoje as novas comunidades que surgem na igreja, porque elas têm algumas têm uma linha assim de profissionalização do processo de anúncio, de evangelização. Então, com método, com qualidade, quer entregar um conteúdo, uma mensagem, mas com qualidade, que Sim, atrai. Então, ter um bom espaço, uma qualidade de material, uma qualidade audiovisual é fundamental para se atingir, mas não é o essencial, né? Mas é fundamental também para você poder atingir mais pessoas, para poder isso. ter essas estratégias é muito útil. Igual você falou da arte aí, eu lembrei agora, igual a Igreja Católica, ela tem muita pintura, Sim, muito do... E eu achei interessante que Deus usa as coisas para o menor. Eu descobri que essas pinturas começaram a surgir justamente para os pequenos, para as pessoas que não sabiam ler nem escrever. Não estava entendendo o que estava escrito ali na palavra, no pergaminho e tal. Então faziam pinturas para os fiéis começar a entender o que aconteceu na época de Cristo, no Antigo exato. Testamento, no Novo. E você vê umas pinturas bonitas mesmo, umas artes bonitas, mas para fazer aquela pessoa que não sabia ler, aqueles pequenos, Uhum. vamos dizer assim, entender aquela passagem. Um exemplo, uma pintura de João Batista batizando Jesus, a pessoa ia entender que ele é um batismo. O nascimento de Cristo, a pessoa ia entender, tal santo. Eu achei muito interessante isso, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, eu não sabia. É, Achei é, muito é, é, interessante. é é até uma prova material contra uma grande falácia que colocam contra a igreja de que a igreja escondia as Sagradas Escrituras ou coisa do tipo. É, Você imagina que você está num período histórico de medieval, né, onde a civilização anterior ruiu. Havia, sim, ali no período do Império Romano, tal, o conhecimento das letras e tal, mas houve as invasões bárbaras. E isso acabou com todas com as letras, com a arte, da maneira como era concebida. E a igreja ficou encarregada justamente de, no nos mosteiros, né, salvaguardar esse conhecimento. E numa sociedade agrícola, como era do período medieval, qual é o sentido ou a necessidade de se saber ler, né, de ter acesso à leitura? Então, boa parte da população de fato não sabia ler. E era uma coisa que não fazia sentido para eles. sim. Entra um outro elemento em jogo. Fazer um livro era algo muito caro. Porque você tinha que ter ali o papel, você tinha que ter o couro, você tinha que ter alguém letrado, você teria que ter acesso ao material que você iria. Então, Não é tão não era tão simples assim. simples. Então, não dá para se pensar na popularização da Sagrada Escritura, por exemplo. Mesmo que ela fosse presente fisicamente para todas as famílias católicas, poucas pessoas iam ler, porque não sabiam ler. E fora o valor. Então, a preocupação da igreja foi justamente essa: como nós iremos transmitir a fé, como nós iremos falar de Deus para essas pessoas que não sabem ler. E aí se recorre às artes, né? Nós temos alguns exemplos disso, por exemplo, as iluminuras, que são desenhos colocados nas páginas de livros, geralmente livros sagrados de cantos, livros que retratam passagens da Sagrada Escritura ou até a Sagrada Escritura, né? E essas iluminuras elas servem até para guiar a leitura. Então ela representa ali minimamente o tema que é falado, etc. Nós temos dentro das catedrais e dentro das igrejas representações, como você mencionou, de trechos da Sagrada Escritura. Tem uma igreja na França, Santa Maria Madalena de Vézelay. E é muito interessante porque os artistas da época, e aí se havia uma companhia de artífices, né? A palavra certa não é companhia, é uma espécie de confraria, alguma coisa assim. E cada um executava uma arte específica. Mas todos mesclavam elementos do cosmos, da natureza, do meio comum das pessoas e
ressignificavam aquilo numa linguagem sagrada para as pessoas. Então, essa igreja ela é muito interessante porque em determinado momento do ano, o sol passa por ela e ilumina um caminho que vai conduzir o fiel da porta da igreja até o altar, Nossa. indicando exatamente o caminho que nós devemos fazer em nossa vida. Então, tem lá os capitéis, que representam passagens do Antigo Testamento de um lado para o Novo Testamento do outro lado. Então, e aí a fé era transmitida por essa tradição oral. É. A pessoa vinha, recebia uma explicação do simbolismo, era uma linguagem simbólica que era transmitida para as pessoas mais simples e que passava-se de geração em geração, sem a necessidade de uma explicação muito conceitual ou intelectual acerca daquele tema. Então, era a Bíblia dos pobres, É, a arte. que era bem mais fácil para a pessoa entender, como se fosse a parábola de Jesus. Sim. Sim, Muito mais exato, fácil para a exato. pessoa entender, que ainda mais naquela época que a maioria não sabia ler, né? Sim. Era bem interessante. E a igreja vai se utilizar desses recursos estéticos, visuais, sensoriais para comunicar a fé, para transmitir Deus. Hoje, quando você entra em uma igreja, você é bombardeado por uma linguagem sensorial. Então você sente lá o cheiro do incenso. Né? Vamos começar já antes. Você está na porta da igreja, você tem que subir alguns degraus. Isso já te demanda um esforço físico. Então você é convidado a lembrar que para chegar até Deus tem que ter um esforço. É um caminho, é uma escada. Por isso existem as escadarias na frente das E igrejas. todas as igrejas católicas existem, nem que seja um Existe degrau, um né? degrau. Que é justamente para separar aquilo que é mundano, aquilo que são as preocupações do dia a dia, aquilo que é corriqueiro, que é passageiro, daquilo que é eterno, daquilo que realmente, né, importa para nós. Então já nos lembra dessa realidade. Aí você entra, tem lá a porta da igreja, e as igrejas mais antigas ou de uma estética mais tradicional trazem essas configurações, né? 3 portas na entrada representando a Santíssima Trindade, ou uma porta toda ornamentada e trabalhada com imagens bíblicas do Antigo Testamento, com imagens dos santos, justamente nos lembrando que nós estamos entrando na morada de Deus, na casa de Deus. Ali é um pórtico, é um local onde o mal fica para trás e você é convidado a mergulhar na graça de Deus. Então veja, toda uma questão sensorial. Depois você sente o cheiro do incenso, que lembra o cheiro de Cristo, lembra as orações, os salmos, né? Os salmos sempre falam isso, né? Que a nossa oração sobe até Deus como um agradável incenso. Então você é convidado a deixar de lado, deixar se impregnar pela graça de Deus. O canto litúrgico, né? Que é diferente do canto religioso. Sim. O canto litúrgico que te convida justamente, que te convida a mergulhar no mistério que está sendo celebrado, no tempo litúrgico. Então estamos na quaresma. Então no tempo da quaresma, uma sobriedade. Então o órgão ele fica apenas para sustentação, não tem tantas composições, não tem justamente essa sobriedade do tempo litúrgico, da penitência, da austeridade, né? Depois, a liturgia, existe ali toda uma representação que não é um teatro, mas existem elementos de representatividade na maneira como o sacerdote celebra, né? Então, a entonação da voz, a proclamação do evangelho, o momento da consagração, né? O silêncio que existe, que comunica, no silêncio Deus fala, né? Então, que comunica essa presença de Deus na hora que o padre ergue a hóstia consagrada, aquele silêncio, o sino que nos convida a prestar atenção porque Deus se faz ali presente. Nossa igreja é muito rica. É muito rica e linda, porque tudo isso que você falou, muita gente não entende o porquê. Mas a partir do momento que você se aprofunda, você começa a ver o tão rico e lindo que é É, o catolicismo. Eu sou suspeito de falar, né? Eu nasci em berço católico e vou morrer em berço católico. Sou muito suspeito sim. de falar nisso. Mas eu acho muito lindo mesmo a nossa igreja. É um
Tem um livro do E Papa, tudo tem um significado. tudo tem um É, significado. Tem um livro do Papa Bento XVI que ele fala justamente dessa realidade acerca da liturgia, que a igreja, os ritos, é como se fosse um grande mosaico que está velado. E nós temos que tirar esse véu e descobrir a beleza desse mosaico. Esse mosaico antigo que passa de geração em geração, passa os anos e continua ali. Então é um trabalho que demanda estudo, demanda conhecimento, demanda um esforço também, né? E é triste que nós vemos que muitas pessoas vão às missas e não conhecem essa linguagem simbólica, não sabem o porquê das coisas. E quando a gente descobre o porquê das coisas, a nossa participação na Eucaristia, na Santa Missa, melhora, melhora. né? É verdade. Falamos por experiência própria. Sim, sim, Porque deve ter acontecido com o senhor também de você ir na missa por ir. sim, Sem entender a maioria das coisas que estavam acontecendo ali. O templo, que é a igreja também, o porquê dessas coisas. Aí a partir do momento que você se aprofunda, aí você começa a ver, nossa, tem todo sentido, tem tudo a ver. A gente se aprofunda em tudo, né? Na faculdade, no trabalho, aprende, fica expert naquilo. Mas geralmente, principalmente nós católicos, a gente não se aprofunda na igreja católica. E quando você se aprofunda, você fala, não, tem sentido. E começa a mudar o teu ser. Você começa a mudar. É que nem eu jamais pensava acordar 4 horas da manhã para fazer o rosário com Frei Gils. Hoje eu acordo com o maior prazer. Vou, faço meu cafezinho e tomo-lhe rosário. É muito bom. O Frei Porque justamente esses dias falava, né, que quem tá ali é porque realmente, não é porque é melhor que ninguém ou coisa do tipo, mas é porque tá sendo chamado por Deus que precisa. precisa mais. E a consciência de que nós somos necessitados da graça justamente nos dá força para suportarmos os sacrifícios, as penitências, né, tudo isso. Então, é de fato. Agora, você falou uma coisa muito interessante também, que essa constatação de que nós católicos muitas vezes pecamos porque não conhecemos a nossa fé por mero comodismo. Algumas denominações religiosas, de vertente protestante, espírita, enfim, tem uma literatura muito rica, muito vasta, e os fiéis, eles leem, eles estudam, eles estão prontos para debater, para explicar, para explanar sobre a sua fé. E é muito triste quando nós católicos, que temos uma igreja aí de 2000 anos, temos um tesouro artístico, cultural, literário, musical, nós não conhecemos. Mas não que não esteja ao nosso acesso, ou distante de nós, ou esteja trancado, mas é porque por comodismo. E quando a gente resolve sair desse comodismo e ter acesso a esse conhecimento, a ler, a estudar a doutrina da igreja, estudar a fé, a gente descobre que as maravilhas de Deus, as maravilhas que ele faz e que ele opera através da sua igreja, né? Então, como é bonito e é rico, e fica um convite a todos a justamente fazerem esse mergulho, esse aprofundamento na fé. Temos na internet inúmeras páginas, né, padres que acabam também oferecendo formação, aulas, cursos, páginas que se dedicam também a promover essas coisas, formação. Faça, dedique um tempo, a sua fé é algo que ninguém pode roubar de você. E o tempo que você investe ali é um tempo precioso, que retorna em graça para você e para aqueles que estão ao seu redor. É um dever nós conhecermos a nossa fé. Não Também que acho. nós tenhamos que sair por aí fazendo proselitismo. O Papa Bento, ele fala que a fé ela cresce por atração, não por proselitismo. Mas nós precisamos conhecer a nossa fé para atrairmos as pessoas a ela com as nossas ações. E nós só seremos capazes de amar a nossa igreja, amar a nossa fé, a missa, a liturgia, se nós conhecemos. Tem um ditado: Exato. ninguém ama o que não conhece. Verdade. E a gente também, nós somos convidados a não só amar, mas também propagar, anunciar, defender a nossa fé. É a missão que todo fiel crismado recebe: anunciar, defender e conservar a fé. Só que o que a gente percebe é que muitas pessoas
contentam-se, tristemente, numa atitude passiva e fica ali, tranquila, né? Não procura conhecer a fé, esquece, né? Então, É que nem diz o católico IBGE, né? católico e Vai IBGE. lá, bate ponto, tá tudo certo, fez a minha parte. Só que você não tem que ir pra Deus, tipo, por obrigação. Você tem que ir por amor. Hoje eu te falo, padre, eu vou na missa por amor. Eu já tive uma fase da minha vida que eu ia por obrigação. Uhum, E por obrigação muitas vezes eu nem ia. sim. Nem acordava pra ir na missa. Mas hoje eu vou por amor e é uma experiência incrível, porque não tem coisa melhor. Você ir por amor, eu tô ali por prazer, por amor. Eu sei que eu chego na igreja e falo, eis-me aqui, Senhor, enche com a tua graça. Que eu estou aqui. E tô por amor, não por obrigação. E é justamente essa dimensão do amor que nos move a fazer coisas que nós não pensaríamos. Por exemplo, por amor a Deus, você está aqui fazendo esse podcast, tocando esse projeto que também é uma ação de evangelização. Por amor a Deus, a gente se dispõe a fazer alguns sacrifícios. E somente amando a Deus é que a gente faz essas coisas, mas para amar a gente precisa conhecer. Exato. E aí a gente dói no coração que nós percebemos que muitas pessoas ainda não conhecem a Cristo e não conhecem a Deus. Por isso é tão difícil nós conseguirmos pessoas para nos ajudar na catequese, nos ajudar a acolher as pessoas na igreja, nos ajudar a fazer inúmeras outras coisas. Porque para elas acaba sendo um fardo, É. acaba sendo um peso, uma obrigação assim dura, né? E que nem você falou de catequistas, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Porque tá formando pessoas ali pra igreja. É uma Você está responsabilidade. transmitindo a fé. É. E não tem algo mais precioso e mais bonito que isso. É tanto que a igreja, o Papa Francisco, instituiu os catequistas como um ministério, né? E porque é uma missão sagrada mesmo, dar a fé para as pessoas. Se eu pude me tornar padre é porque eu recebi uma catequese. Alguém me transmitiu a fé. Exato. Voltando a falar da arquitetura, qual a relação que a igreja tem com a beleza, com a arte? E o senhor tem vontade de ir pro Vaticano? Olha, um dos elementos que justamente me chamou mais atenção na arquitetura sacra foi o elemento da beleza. Por quê? A beleza ela é importante, ela não é subjetiva. Tem um ditado que diz assim: ah, a beleza é subjetiva, depende do gosto. Não, não é assim. Ela tem princípios universais, claros, pontuais, né? Isso vem da filosofia tomista, né? São Tomás fala que para algo ser belo, ele tem que ter proporção, tem que ter harmonia, tem que ter claridade, tem que ter luz. E quem sou eu para discordar de São Tomás, né? Então, a igreja usou-se desses princípios estéticos para que fundamentam-se na beleza, nessa percepção da beleza, que tem uma finalidade clara. Não é prender a gente, não é nos prender nessa realidade, mas nos levar àquele que é a fonte de toda a beleza, que é o próprio Deus, que é a beleza. Então, me encantou muito o fato da igreja utilizar-se ao longo da história das diversas manifestações artísticas que existiam no seu período e os estilos correspondentes, e aí ao longo da história ela brinca com um estilo, dialoga com outro, vê que um vai bem, usa outro estilo e tal, para cumprir essa finalidade, chamar a atenção do olhar do homem, do seu coração, para Deus. E a beleza é o elemento primordial, o elemento que sempre se fez presente. Então isso me chamou a atenção. E no meu processo de conversão, no início, eu ia em igrejas históricas aqui de São Paulo, né? Quando eu tive essa experiência na Catedral da Sé, que é uma igreja neogótica, quando eu fui ao Mosteiro de São Bento e vi ali, na arte de Ballroom, né? Representações nas pinturas da E vida você de fica olhando os Cristo. detalhes, né? Porque Aquilo eu encanta. já fui nessas igrejas também, até aqui na igreja que tem na Santa Cruz aqui, de frente ao metrô. Eu gosto de ficar olhando detalhes. Ó, que eu nem sou da área da arte, mas os detalhes me encantam, porque são igrejas antigas que têm os detalhes perfeitos. Então sempre me chamou a atenção esse diálogo que a igreja estabeleceu através da sua arquitetura com a beleza. E uma coisa me deixou inquieto.
que foi justamente perceber que hoje, na modernidade, na contemporaneidade, nós que temos uma infinidade de tecnologias, de técnicas para a produção de ornamentos, de tintas, de cores, nós podemos perceber um certo empobrecimento da arte sacra. E aí dói o coração quando a gente entra numa igreja que mais parece um galpão É, do que com uma casa de Deus. Igrejas que você passa na frente e você não é. Ela passa imperceptível ali para você. Porque ela não tem uma identidade, ela perdeu essa marca, essa característica. E isso é fruto de digamos assim, de um desvirtuamento da arte no período contemporâneo, quando a arte ela deixa de ser utilizada justamente para elevar o espírito humano e ela fica à mercê da função. Ela ganha uma função específica, né? Então, na arquitetura, a gente começa a dizer a forma segue a função. E hoje nós estamos percebendo a grande furada que isso é. Porque edifícios que seguiram, construções que seguiram essa orientação, forma, função, depois que a função deixa de existir, a finalidade do prédio, a sua perde-se, né? fica sem vida, Fica né? sem vida. E aí, para você demolir e construir uma outra coisa, ninguém pensa 2, 3 vezes. É. Né? Na primeira oportunidade já demole. Já uma construção, um prédio que segue outros princípios estéticos, princípios de beleza, princípios que são apoiados nos universais, né? Beleza, verdade, bondade. A pessoa, ela repensa. A função pode mudar, mas o prédio continua ali, existindo, coexistindo com as outras coisas, deixando um marco histórico, lembrando o homem que um dia ali houve, ali foi um prédio, teve uma outra função, foi readaptado, etc, etc. E é isso justamente que garante e agrega valor a essas edificações. Padre, quero agradecer muito a tua presença aqui. Se quiser deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo, fica à vontade. Bom, se você tem alguma dúvida em relação à fé, em relação a Deus, em relação a fazer a vontade dele na sua vida, eu acho que a palavra que eu poderia te deixar é: não tenha medo. Deus, ele te capacita, ele te chama, ele te conduz, ele vai te colocar no lugar certo, aonde ele quer que você esteja. E não existe nada maior na sua vida e nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Quando Deus pede para nós alguma coisa e nós abrimos mão dessa alguma coisa, ele depois nos retribui 100 vezes mais. Então, na minha história, eu deixei de lado minha ideia, meu projeto pessoal de fazer casas, de construir, etc., de querer fazer arquitetura, e Deus me chamou posteriormente a fazer a própria casa de Deus, né, que é a igreja, que são as igrejas. Então, é um presente, é uma graça muito grande. Então, não tenha medo, entregue-se, faça a vontade de Deus, reze, coloque sua vida em oração, esteja atento aos sinais que Deus se utiliza para falar com você. Amém. Quero agradecer você que está em casa por acompanhar até aqui. Se inscreva no canal, comente, ative o sininho. Quero agradecer ao estúdio Pode Vir por esse espaço maravilhoso aqui. Quero agradecer a Show Canecas. Vamos brindar, padre? Aí, ó. Muito obrigado aí. Essa Tudo caneca aí é bem. do senhor. Muito Presente da obrigado. Show Canecas. Quero agradecer ao Felipe Ocadu, que faz as edições pra gente. O Cleito, que tá ali nos bastidores. Ao Rogério, que tá ali nos bastidores também. E quero agradecer principalmente a você que acompanhou a gente até aqui. Fica com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.